A prosperidade é uma palavra carregada de sonhos, mas, ao mesmo tempo, envolta em mistério. Muitos associam a ideia de prosperidade à sorte, como se fosse um acaso ou um golpe de sorte que de repente surge no caminho. Porém, Carl Jung nos convida a refletir profundamente sobre o conceito de prosperidade e como ele se conecta à nossa própria jornada interior. A prosperidade não é uma condição externa, uma sucessão de acontecimentos fortuitos, mas uma decisão interna. Não se trata apenas de ter riquezas materiais ou sucesso profissional, mas de alinhar nossa consciência com aquilo que realmente somos e desejamos. Para Jung, a chave para a prosperidade verdadeira é o entendimento profundo do nosso self, a integração de nossa psique e a harmonia com o inconsciente. Quando falamos de prosperidade, muitos se veem buscando algo que está sempre à frente, como um prêmio a ser conquistado. Mas o que Jung sugeriria? A verdadeira prosperidade começa quando tomamos uma decisão interna. Escolher, viver de acordo com nossa verdadeira natureza, sem medo de enfrentar as sombras e as partes ocultas de nós mesmos. A decisão interior para a prosperidade começa com a coragem de abraçar a totalidade do nosso ser, tanto a luz quanto as sombras. A busca incessante pela sorte externa, que muitas vezes é confundida com a prosperidade, acaba nos afastando do que realmente precisamos, o encontro com o nosso próprio inconsciente. Quando conseguimos fazer esse encontro de forma plena, sem resistências, a verdadeira abundância começa a florescer. Jung explica que ao longo da vida, todos nós passamos por um processo de individuação, o caminho de nos tornarmos quem verdadeiramente somos. Esse processo é fundamental para entender que a prosperidade não é uma questão de sorte, mas sim de escolhas conscientes, da disposição em sermos íntegros e verdadeiros com nós mesmos. Prosperidade, nesse sentido, está mais ligada à nossa capacidade de ouvir a nossa alma e responder às suas necessidades, sem se deixar levar pelas pressões externas. Assim, ao longo deste caminho, é essencial parar e refletir. O que você deseja de fato para a sua vida? A prosperidade não será um presente que cai do céu, mas a consequência direta de uma vida vivida de forma autêntica, sem falsas promessas ou ilusões. Quando conseguimos olhar para dentro de nós e entender o que realmente queremos, a vida começa a se alinhar. A sorte, se é que podemos chamá-la assim, surge quando nossa energia interna está em harmonia com o que precisamos para evoluir. A verdadeira prosperidade não vem de recursos materiais ou de status social, mas do encontro consigo mesmo. Quando você se conecta com sua essência mais profunda, os recursos do universo começam a se alinhar de forma surpreendente. O que Jung nos ensina é que prosperidade é, na sua essência, um estado de ser, e não um evento isolado ou circunstancial. Ao tomarmos a decisão interna de vivermos de acordo com o nosso self, toda a nossa energia se volta para a manifestação do que realmente é importante e necessário para nós. Prosperidade, em sua essência, é mais do que uma palavra que descreve uma condição externa de bem-estar material. Jung nos lembra constantemente que nossa psique é profunda e complexa, e a verdadeira prosperidade vem de dentro. Quando buscamos apenas o sucesso superficial, sem compreender os elementos internos que nos moldam, estamos simplesmente perseguindo reflexos distantes de algo que já está em nós. A prosperidade começa com um olhar atento para o nosso inconsciente, esse vasto campo onde se escondem nossos medos, desejos e potenciais não descobertos. Muitas vezes, estamos tão focados em conquistar o mundo externo que ignoramos as riquezas interiores que são a verdadeira fonte de toda a abundância. A chave para acessar essa prosperidade interna é a decisão consciente de mergulhar em nosso próprio ser. Imagine que cada escolha que você faz, cada passo que dá em direção ao seu sonho, é influenciado por uma força invisível dentro de você. Essa força, muitas vezes, é moldada pelas crenças que carregamos,
pelas experiências do passado e pelos arquétipos que residem em nosso inconsciente coletivo. Jung acreditava que, ao compreender esses arquétipos, conseguimos acessar um poder profundo que nos conecta ao fluxo universal da vida. Esse poder não vem de fora, mas de uma harmonia interna que se reflete nas nossas escolhas, ações e, consequentemente, na nossa vida externa. Quando falamos de prosperidade, falamos de uma harmonia que não pode ser forçada, mas deve ser cultivada com paciência e autoconhecimento. Em vez de lutar contra as circunstâncias externas ou tentar forçar um caminho para o sucesso, Jung nos ensina que a verdadeira prosperidade é a capacidade de viver em sintonia com o nosso próprio ser, de aceitar tanto a luz quanto a sombra, e de estar aberto para as lições que a vida nos oferece. A prosperidade, então, não é uma luta constante para alcançar algo que está fora de nosso alcance. Ela é, na verdade, uma prática diária de autoconhecimento e alinhamento interior. Isso significa olhar para as partes de nós mesmos que muitas vezes preferimos esconder, confrontar nossos medos mais profundos e abraçar nossas imperfeições com compaixão e coragem. Quando conseguimos fazer isso, começamos a perceber que a vida se torna mais abundante, pois nossa mente e coração estão abertos para todas as possibilidades. De acordo com Jung, não podemos alcançar a verdadeira prosperidade até que tenhamos feito as pazes com a nossa sombra. Essa sombra é composta por todos os aspectos de nós mesmos que negamos ou ignoramos ao longo da vida. Pode ser o medo do fracasso, a vergonha por erros passados, ou até mesmo traumas não resolvidos. Contudo, ao integrar essa sombra, não só ganhamos uma compreensão mais profunda de quem somos, mas também acessamos uma fonte de força e clareza que nos permite avançar com confiança. A integração da sombra, portanto, é um passo essencial na jornada para a prosperidade. Isso nos permite reconhecer nossa verdadeira natureza e, ao fazer isso, atrairmos as experiências e oportunidades que realmente ressoam com nosso ser mais autêntico. Quando fazemos esse trabalho interno, o que parecia ser um obstáculo ou uma limitação se transforma em uma oportunidade de crescimento e transformação. Isso se reflete diretamente na maneira como nos relacionamos com o dinheiro, o sucesso e a abundância. Se você está sempre perseguindo o próximo prêmio ou buscando mais riqueza sem compreender seu próprio valor interno, pode ser que, mesmo alcançando esses objetivos externos, você ainda se sinta vazio por dentro. Jung nos ensina que a verdadeira prosperidade é viver com equilíbrio, onde os aspectos materiais e espirituais da vida estão em harmonia. O dinheiro, o sucesso e a realização não são finais em si mesmos, mas reflexos de um estado interior de paz e harmonia. Quando estamos alinhados com nosso verdadeiro eu e temos a coragem de viver de acordo com nossa verdadeira natureza, essas coisas começam a se manifestar naturalmente. Prosperidade não é algo que você caça, é algo que você atrai ao se tornar quem você é de fato. Porém, isso não significa que o caminho será fácil. Ao contrário, Jung sabia que o processo de individuação, ou o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, envolve confrontar nossas maiores dificuldades e medos. Mas é exatamente nesse processo que encontramos nossa força interior. Prosperidade, então, não é um evento que ocorre do lado de fora, mas uma mudança profunda que acontece quando decidimos viver de maneira autêntica e verdadeira. Quando você faz essa escolha, você começa a perceber que, independentemente das circunstâncias externas, há uma força dentro de você que pode criar a vida que deseja. Prosperidade não é sorte, é uma decisão. Uma decisão de ser fiel a si mesmo, de abraçar suas sombras e de viver com um propósito claro e uma mente aberta para o que a vida tem a oferecer. Quando começamos a compreender que a prosperidade está intimamente ligada à nossa própria escolha interior, o próximo passo é entender o papel das nossas crenças. Para Jung, nossas crenças são formadas ao longo da vida, moldadas pelas experiências que tivemos, pela nossa educação
e pelas influências culturais e sociais que absorvemos. Mas essas crenças, muitas vezes, podem ser limitantes. Elas podem nos aprisionar em padrões que não nos servem mais, criando um ciclo de escassez que perpetua a sensação de que nunca somos bons o suficiente ou que o sucesso está sempre fora do nosso alcance. Essas crenças limitantes, muitas vezes inconscientes, moldam nossa percepção da realidade e, consequentemente, da prosperidade. O dinheiro, o sucesso, as relações, tudo é afetado pelas histórias que contamos a nós mesmos. Se acreditamos que a prosperidade é para os outros, mas não para nós, essa crença se torna uma barreira invisível que impede a manifestação daquilo que realmente desejamos. O processo de individuação, segundo Jung, é justamente o caminho para desmantelar essas crenças limitantes e substituir o que nos impede de crescer por novas formas de pensar, sentir e agir. É importante perceber que as crenças não são algo imutável. Elas são como velhas roupas que podemos escolher descartar. A verdadeira prosperidade começa quando decidimos abandonar as ideias que nos limitam e começamos a criar novas crenças que nos permitem experimentar o mundo de uma forma mais expansiva. Para Jung, esse é um trabalho contínuo, um processo de autoexploração e autossuperação que nos leva a um estado de maior consciência e alinhamento com nossa essência mais profunda. Em vez de enxergar o dinheiro e a prosperidade como algo externo, como um prêmio a ser conquistado, Jung nos convida a ver a abundância como uma extensão de nossa própria energia. Tudo o que temos no mundo material, desde o dinheiro até os relacionamentos, é um reflexo de como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Se vivemos com um sentimento profundo de escassez, onde acreditamos que não há o suficiente para todos, então atraímos exatamente isso, a falta. Mas se, por outro lado, começamos a cultivar uma mentalidade de abundância, onde acreditamos que o universo é generoso e que sempre há mais do que o suficiente para todos, essa mentalidade começa a se refletir na nossa realidade. Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência, autocompaixão e, acima de tudo, ação. Muitas vezes nossa mente consciente pode dizer uma coisa, mas nossas ações não estão alinhadas com o que pensamos. Podemos querer prosperar, mas sem perceber, continuamos a agir de maneira que perpetua a falta. Isso acontece porque, em muitos casos, temos medos e inseguranças arraigados que nos impedem de tomar as ações necessárias para alcançar o sucesso e a abundância. Por exemplo, se temos medo de falhar, podemos procrastinar ou evitar tomar decisões importantes. Se temos medo de não ser dignos de sucesso, podemos autossabotar nossas oportunidades. Jung nos ensina que, para superar esses bloqueios, devemos nos tornar conscientes dessas forças inconscientes e trabalhá-las. Através do autoconhecimento e da reflexão, podemos trazer à luz as partes de nós que ainda estão nas sombras, aquelas que nos fazem acreditar que não merecemos o melhor que a vida tem a oferecer. Compreender que a prosperidade não é uma questão de sorte, mas uma decisão interna, é um passo crucial. E essa decisão envolve também uma mudança profunda em como nos vemos. Quando nos valorizamos de forma plena e reconhecemos nossa própria dignidade, a prosperidade começa a se manifestar de maneiras inesperadas. A chave está em ser capaz de abraçar nossa totalidade, incluindo nossas falhas e nossas vulnerabilidades, sem medo de mostrarmos quem realmente somos. Jung acreditava que a prosperidade verdadeira só pode ser alcançada quando estamos dispostos a aceitar as partes de nós mesmos que normalmente evitamos. Essas partes não são nossas fraquezas, mas nossas fontes de poder oculto. Quando aceitamos e integramos esses aspectos, nos tornamos mais completos e mais fortes. A verdadeira abundância não se limita apenas ao mundo material, mas se expande para todos os aspectos da nossa vida, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa paz interior. Em muitas culturas, prosperidade é frequentemente associada à ideia de ter
Mas para Jung, a verdadeira prosperidade é sobre ser. É sobre a capacidade de estar em harmonia com o que somos, de viver de maneira autêntica, sem tentar ser algo que não somos. Quando vivemos dessa forma, a abundância começa a se manifestar, pois estamos alinhados com nossa verdadeira essência. Esse processo de transformação pessoal exige que nos aprofundemos em nosso inconsciente e, para Jung, isso é fundamental para o nosso crescimento. O autoconhecimento nos permite acessar as verdades mais profundas sobre nós mesmos e o mundo. Quando entendemos nossas motivações, nossos medos e nossas crenças limitantes, podemos fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com nossa verdadeira natureza. Isso nos coloca em um caminho direto para a prosperidade, pois estamos finalmente vivendo de acordo com a nossa essência mais verdadeira. A prosperidade, então, não é algo que simplesmente aparece do nada. É o reflexo de como nos vemos, como nos relacionamos com o mundo e, mais importante, como nos relacionamos conosco mesmos. É uma jornada contínua de crescimento, aceitação e ação alinhada com os nossos valores mais profundos. Quando fazemos esse trabalho interno, a vida começa a se expandir de formas que jamais imaginamos, trazendo-nos uma prosperidade que não é apenas material, mas uma prosperidade de espírito, de coração e de alma. Agora que começamos a entender que a prosperidade é, na verdade, uma decisão interna, é crucial refletirmos sobre o papel das nossas emoções e como elas influenciam diretamente nossa capacidade de atrair abundância. Jung, em seus estudos sobre o inconsciente, nos mostrou que nossas emoções estão profundamente ligadas à nossa psique e que, muitas vezes, as emoções reprimidas ou não processadas podem nos bloquear de viver uma vida plena. O que sentimos, medo, raiva, tristeza, alegria, não são apenas reações passageiras. Elas carregam significados profundos e mensagens sobre nosso estado interior. Quando estamos em sintonia com nossas emoções e somos capazes de reconhecê-las sem julgá-las, estamos mais próximos de viver uma vida próspera. Isso ocorre porque as emoções não são apenas reações temporárias, mas guias valiosos que nos indicam o que está em harmonia ou em desacordo dentro de nós. Por exemplo, quando sentimos medo da escassez ou da perda, isso muitas vezes reflete uma crença interior de que o universo não é abundante o suficiente para todos. Essa crença pode ser tão arraigada em nossa psique que ela começa a ditar nossas ações, desde a forma como lidamos com o dinheiro até a maneira como nos relacionamos com os outros. O medo de não ter o suficiente pode nos fazer tomar decisões baseadas em escassez, ao invés de prosperidade. Jung nos ensina que, ao confrontar esse medo de frente, podemos transmutá-lo em uma poderosa força de motivação, que nos ajuda a agir com coragem e clareza. Mas não é apenas o medo que pode afetar nossa capacidade de viver de forma próspera. A raiva, por exemplo, muitas vezes é vista de forma negativa, mas é uma emoção que também pode ser usada como combustível para a mudança. Jung dizia que a raiva, quando não expressa ou entendida, se torna destrutiva. Mas, quando reconhecida e integrada de maneira saudável, pode nos dar uma energia poderosa para corrigir injustiças, buscar nossos objetivos e superar obstáculos. Em vez de tentar suprimir ou ignorar nossas emoções, Jung nos propõe que devemos aprender a ouvir o que elas têm a nos dizer. Quando conseguimos estar em contato com nossas emoções e compreendê-las profundamente, podemos tomar decisões mais alinhadas com o que realmente queremos e com a nossa verdade interna. As emoções não precisam nos controlar, mas, sim, nos guiar. Quando permitimos que nossas emoções fluam livremente e sem medo de julgamento, criamos espaço para que a prosperidade se manifeste em nossas vidas. A chave para transformar nossas emoções em aliados é o autoconhecimento. O trabalho de individuação de Jung é fundamental para esse processo. Ao longo da vida, nos deparamos com diferentes desafios e situações que nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos e a confrontar o que está oculto nas profundezas da psique. Muitas vezes,
Nossas emoções negativas ou repressões estão relacionadas a esses aspectos ocultos, aos traumas e experiências não resolvidas que carregamos. Jung acreditava que, ao enfrentar esses aspectos da nossa psique e trazê-los à luz, começamos a integrar essas partes de nós mesmos que antes estavam dispersas ou fragmentadas. Esse processo de integração nos permite viver de maneira mais autêntica e, consequentemente, nos coloca em um caminho de verdadeira prosperidade. Ao perceber e aceitar todas as partes de nós mesmos, até mesmo as mais sombrias e difíceis, criamos uma base sólida para uma vida próspera. Prosperidade, nesse contexto, não é apenas sobre alcançar metas externas, mas sobre alcançar paz interior, harmonia e equilíbrio emocional. Quando conseguimos reconciliar todas as partes da nossa psique e viver de forma integrada, a prosperidade começa a fluir de maneira natural. Isso significa que, ao invés de lutar contra a vida, passamos a nos alinhar com ela, criando um estado de harmonia entre o que somos e o que desejamos. Esse alinhamento interno não só nos traz paz e serenidade, mas também abre as portas para oportunidades e abundância, pois estamos vibrando de forma positiva e receptiva. A prosperidade também está diretamente ligada à nossa capacidade de dar e receber. Muitas vezes pensamos na prosperidade apenas como uma questão de receber, mas Jung nos ensina que a verdadeira abundância é uma troca dinâmica. Quando somos capazes de dar de coração aberto, seja em forma de tempo, energia ou recursos, criamos um fluxo contínuo que atrai mais para nós. A generosidade não é apenas uma virtude moral, mas uma prática que nos coloca em sintonia com a abundância universal. E quando recebemos com gratidão, abrimos espaço para que mais prosperidade entre em nossas vidas. Dar e receber são dois aspectos de um mesmo movimento. Eles não podem existir separadamente, e quando conseguimos equilibrá-los em nossa vida, a prosperidade se manifesta de maneira plena. Ao abrir nossos corações para os outros e estar dispostos a contribuir com o bem-estar do mundo ao nosso redor, criamos uma rede de energias que nos beneficia de maneiras inesperadas. Jung, ao longo de sua obra, nos ensina que a prosperidade é uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento. Ela não se trata de um destino final, mas de um processo dinâmico que nos permite evoluir e nos conectar mais profundamente com nossa verdadeira essência. Cada passo no caminho da prosperidade é uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de superar obstáculos internos e de vivermos com mais autenticidade. Ao aceitar e integrar nossas emoções, enfrentar nossos medos e equilibrar o dar e o receber, nos colocamos em um caminho que não apenas traz prosperidade material, mas também paz interior e satisfação. Prosperidade, assim, não é um prêmio que se conquista, mas uma decisão interior que se reflete em todas as áreas da nossa vida. E, à medida que fazemos essa escolha todos os dias, a abundância começa a se manifestar de formas cada vez mais surpreendentes. À medida que avançamos na jornada de compreender a verdadeira prosperidade, é essencial explorar como nossa relação com o tempo e com o processo de criação se conecta com esse conceito. Jung ensina que muitas vezes somos apressados em nossas buscas externas e em nossos desejos de alcançar metas e acumular riquezas. No entanto, a verdadeira prosperidade não se trata de correr atrás do sucesso de forma frenética, mas de entender a fluidez do tempo e a importância de viver plenamente o presente. O tempo, como Jung sugeriria, é uma construção mental que frequentemente nos aprisiona. Quando estamos excessivamente focados em alcançar algo no futuro, perdemos o valor do momento presente e a riqueza que ele pode oferecer. Muitas vezes, estamos tão preocupados com o que queremos conquistar que esquecemos de apreciar o que já temos e de viver com gratidão no aqui e agora. Prosperidade verdadeira, então, começa com o reconhecimento de que o presente é o único momento no qual podemos realmente viver. Este conceito de prosperidade
está profundamente entrelaçado com o processo de criação. Jung nos falaria da importância de nos conectarmos com nosso self criativo, aquele aspecto de nossa psique que nos permite expressar nossa verdade de maneira única. Criar, em qualquer forma, seja através da arte, do trabalho ou das relações, é uma expressão da abundância interior. Quando somos capazes de nos conectar com essa força criativa, conseguimos transformar o que antes era potencial em realidade. A criação não se limita a um ato artístico ou a um processo de produção. Ela também se manifesta em como criamos nossas vidas, como cultivamos nossos relacionamentos e como moldamos nossas experiências. A verdadeira prosperidade vem quando entendemos que somos os criadores da nossa realidade e que temos o poder de moldá-la de acordo com nossa visão interior. Jung acreditava que, ao nos tornarmos conscientes de nosso poder criativo, conseguimos acessar a energia universal que flui através de todos nós. Essa energia criativa está sempre ao nosso redor e dentro de nós. Muitas vezes, no entanto, não percebemos essa força poderosa, porque estamos tão imersos nas distrações da vida cotidiana e nas pressões externas. A prosperidade, então, é um convite para parar, respirar e perceber a criatividade que está sempre disponível. Quando nos permitimos criar com consciência, sem pressa e sem a necessidade de resultados imediatos, a verdadeira abundância começa a se revelar. Parte dessa criação envolve também o ato de tomar responsabilidade pela nossa vida. Em muitas situações, podemos culpar o mundo externo por nossas dificuldades e limitações. No entanto, a verdadeira prosperidade vem quando tomamos a responsabilidade por nossas escolhas, nossas ações e nossa atitude. Isso não significa que somos culpados por tudo o que acontece em nossa vida, mas sim que temos o poder de responder às circunstâncias de uma maneira que nos permita crescer e evoluir. A responsabilidade é o que nos dá poder. Quando assumimos o controle de nossa vida, mesmo nas situações mais desafiadoras, nos colocamos em posição de criar a mudança que desejamos. Jung nos ensina que, ao tomar responsabilidade por nossa jornada, não só podemos transformar nossas circunstâncias externas, mas também podemos nos transformar por dentro. A responsabilidade é, assim, uma das chaves para a prosperidade verdadeira, pois ela nos permite moldar nossa vida de acordo com nossa verdadeira essência e nos conecta ao fluxo universal de abundância. Ao longo da vida, todos nós passamos por períodos de desafio e dificuldade, mas esses momentos não são obstáculos para a prosperidade. Pelo contrário, são oportunidades para crescer, para aprender mais sobre nós mesmos e para expandir nossa capacidade de criar. Prosperidade verdadeira não se trata de evitar dificuldades, mas de como escolhemos responder a elas. Cada desafio que enfrentamos é uma chance de nos conectar mais profundamente com nosso poder interior e com a força criativa que reside em nosso inconsciente. Quando compreendemos que a prosperidade não é algo a ser alcançado ou conquistado, mas algo que é cultivado dentro de nós, começamos a ver a vida de uma maneira diferente. A prosperidade se torna uma forma de ser, e não algo que precisamos correr atrás. Ela se reflete em como vivemos o presente, em como nos conectamos com nossa criatividade e em como assumimos a responsabilidade por nossas escolhas. Cada passo que damos nesse caminho é uma afirmação de nossa capacidade de criar a vida que realmente desejamos. Jung nos diz que a prosperidade também está relacionada à capacidade de se reconectar com os outros. Muitas vezes podemos ver a prosperidade como algo individual, algo que se conquista sozinhos. No entanto, a verdadeira abundância não é algo que podemos alcançar sozinhos. Ela é criada quando nos conectamos com os outros de forma autêntica, quando compartilhamos nossas bênçãos e contribuímos para o bem-estar coletivo. Quando vivemos em harmonia com os outros, a prosperidade não só se expande para nossas vidas, mas para o mundo ao nosso redor. Portanto,
a prosperidade não é uma busca solitária, mas uma jornada de conexão com nós mesmos, com os outros e com o universo. Quando nos permitimos ser quem somos, quando nos conectamos com nossa criatividade, quando assumimos a responsabilidade por nossas vidas e quando vivemos em harmonia com os outros, a prosperidade começa a fluir. Ela é o reflexo de nossa conexão com o todo. E é essa conexão que nos dá o poder de criar uma vida abundante em todos os sentidos. À medida que avançamos em nossa compreensão da verdadeira prosperidade, chegamos a um ponto crucial: a importância do desapego. O desapego muitas vezes é mal interpretado. As pessoas associam o desapego à ideia de se afastar das coisas boas da vida, como se fosse necessário abrir mão do que é valioso para alcançar a verdadeira paz ou prosperidade. No entanto, o desapego, segundo Jung, é a chave para a liberdade interna, pois ele nos permite viver sem sermos escravizados pelas nossas posses, desejos ou medos. O desapego não significa renunciar aos bens materiais ou deixar de buscar objetivos e conquistas. Em vez disso, significa viver com uma mente aberta e livre de apego excessivo ao resultado. Quando estamos apegados aos resultados, aos nossos objetivos, ou até mesmo às expectativas que temos para o futuro, nos tornamos reféns dessas expectativas. A verdadeira prosperidade acontece quando conseguimos agir com paixão e dedicação, mas sem nos prendermos aos resultados que não estão sob nosso controle. Esse desapego nos permite agir com mais clareza e liberdade, pois não estamos mais presos ao medo da perda ou ao desejo incessante de alcançar mais. Quando nos libertamos da necessidade de controlar tudo e de conquistar mais e mais, podemos começar a viver com mais leveza e a perceber as oportunidades que estão diante de nós, sem o peso da ansiedade ou da pressão. O desapego, então, nos oferece um espaço interno onde podemos receber a prosperidade sem resistência ou medo. Jung nos ensina que o verdadeiro desapego vem de dentro e não de fora. Ele não é sobre se afastar das coisas materiais ou dos relacionamentos, mas sobre não deixar que esses elementos nos definam ou determinem nosso valor. Quando conseguimos viver com desapego, começamos a perceber que a prosperidade não está nas coisas que possuímos, mas no que somos. Nossa verdadeira riqueza está em nossa capacidade de viver plenamente no presente, de ser autênticos e de abraçar todas as partes de nós mesmos, sem medo de nos perdermos. A prosperidade também exige uma compreensão profunda do equilíbrio. Viver de forma próspera não é sobre ter sempre mais ou conquistar cada vez mais, mas sim sobre encontrar equilíbrio entre o que fazemos, o que desejamos e o que realmente importa para nós. O equilíbrio entre os aspectos materiais e espirituais da vida é essencial para a verdadeira abundância. Quando estamos equilibrados, não apenas fisicamente ou emocionalmente, mas também espiritualmente, somos mais capazes de acessar a energia universal que nos conecta a tudo e a todos. Jung nos fala sobre o processo de individuação, um processo contínuo de autoconhecimento e crescimento. Ele nos ensina que, à medida que buscamos compreender nossa verdadeira natureza, nos tornamos mais alinhados com o fluxo universal de prosperidade. O processo de individuação é o caminho para viver em equilíbrio, onde podemos integrar todos os aspectos da nossa psique e da nossa vida de forma harmoniosa. A verdadeira prosperidade é, portanto, o reflexo de uma vida vivida com equilíbrio, sem excessos e sem carências. Quando conseguimos integrar todas as partes de nossa psique, nos tornamos mais completos e capazes de viver de maneira mais abundante. Prosperidade, assim, não é sobre atingir um objetivo distante, mas sobre viver cada dia com integridade, equilíbrio e autenticidade. Mas o equilíbrio também envolve uma compreensão profunda da nossa relação com o ego. O ego, como Jung nos ensina, não é algo negativo, mas algo essencial para nossa identidade. O problema ocorre quando nos identificamos excessivamente com o ego e nos tornamos apegados a ele. O ego, por mais importante que seja,
não deve ser o centro de nossa vida. Quando o ego se torna o único foco, ele nos separa da nossa verdadeira essência e da nossa conexão com o todo. Prosperidade verdadeira vem quando conseguimos viver além do ego, quando conseguimos reconhecer suas limitações e viver com mais consciência. Viver com o ego em equilíbrio significa não deixar que ele nos controle, mas sim ser capaz de usá-lo de forma construtiva. Quando o ego é alinhado com nossa verdadeira natureza e não se coloca à frente de nossas necessidades mais profundas, podemos viver de forma mais próspera. Prosperidade não é sobre conquistar poder ou status para alimentar o ego, mas sim sobre viver de forma autêntica, onde o ego é apenas uma ferramenta que nos ajuda a navegar pelo mundo, e não a força que nos define. Além disso, Jung nos lembra que a prosperidade também está relacionada ao nosso senso de propósito. Quando vivemos uma vida sem um propósito claro, sem uma direção interna que nos guie, nos sentimos perdidos e desconectados. A verdadeira prosperidade vem quando encontramos um propósito que nos impulsiona, que nos motiva a crescer e a nos expandir. Esse propósito não precisa ser algo grandioso ou extraordinário, mas deve ser algo que ressoe com nossa alma e nos conecte ao que realmente importa. Quando estamos em sintonia com nosso propósito, a vida começa a fluir naturalmente. As oportunidades surgem de forma inesperada, e as portas se abrem quando estamos alinhados com nossa verdadeira missão. Prosperidade não é uma busca desenfreada por riqueza ou sucesso, mas sim um caminho de descoberta do que realmente somos e do que viemos fazer neste mundo. Quando encontramos esse propósito, a vida se torna uma jornada mais significativa e plena. Assim, a prosperidade está intimamente ligada à nossa capacidade de viver com propósito, equilíbrio e desapego. É sobre encontrar um caminho que ressoe com nossa verdadeira essência e viver de maneira alinhada com o que realmente somos. Quando conseguimos viver dessa forma, a prosperidade não é algo que buscamos, mas algo que flui naturalmente em nossas vidas. À medida que continuamos nossa jornada de autoconhecimento e prosperidade, é essencial compreender que o universo responde ao que emanamos internamente. Jung, em sua sabedoria, nos ensinou que somos muito mais do que simples seres humanos, vivendo em um mundo material. Somos, na verdade, portadores de uma energia sutil, conectados ao todo, e essa energia que emana de nossa psique é o que atrai para nós as experiências e as oportunidades que vivemos. Quando conseguimos entender que a prosperidade não é uma luta para conquistar o que está fora de nós, mas uma vibração que irradia de dentro, começamos a perceber que nossa realidade externa reflete exatamente o que está em nosso interior. O mundo é um espelho, e o que vemos à nossa volta é simplesmente o reflexo do que acreditamos, sentimos e pensamos. Isso significa que, ao mudar nossa vibração interna, podemos mudar a maneira como percebemos o mundo e, consequentemente, a maneira como a prosperidade se manifesta em nossas vidas. Jung acreditava profundamente no poder da psique humana. Ele sabia que nossas crenças, emoções e pensamentos não são apenas reações passageiras, mas forças poderosas que moldam nossa realidade. O inconsciente coletivo, a partir do qual todos compartilhamos os mesmos arquétipos e experiências humanas, conecta-nos a uma energia universal que pode nos ajudar a manifestar nossa prosperidade. Quando nos conectamos a essa energia, podemos começar a viver uma vida cheia de abundância e significado. A prosperidade, então, está intrinsecamente ligada ao nosso estado de ser, à maneira como nos vemos e como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Quando vivemos com a sensação de que somos parte do fluxo universal de abundância, a vida começa a se desdobrar de maneiras surpreendentes. No entanto, essa mudança de percepção não acontece sem um trabalho interno. Precisamos estar dispostos a enfrentar nossos medos, nossas limitações e os bloqueios que temos em relação ao dinheiro, ao sucesso e ao valor próprio. Muitas vezes,
O medo de não ser digno ou de falhar nos impede de alcançar o que realmente desejamos. Jung nos ensina que esses medos são uma projeção do nosso inconsciente e, como tal, podem ser transformados. O medo não é uma força externa, mas uma construção interna, criada por crenças limitantes que adquirimos ao longo da vida. Para transcender esses medos e alcançar a verdadeira prosperidade, é preciso enfrentá-los diretamente e entender sua origem. Só assim poderemos liberar sua energia destrutiva e permitir que o fluxo de abundância entre em nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, Jung nos alerta sobre o perigo do desejo excessivo. Em um mundo onde a busca por mais é uma constante, muitas vezes nos esquecemos de que a verdadeira prosperidade não está no acumular de bens materiais, mas na capacidade de viver com o que temos e fazer bom uso do que já está à nossa disposição. Prosperidade é a habilidade de ser feliz e grato por tudo o que já temos, enquanto mantemos a mente aberta para as possibilidades do futuro. A chave para transformar nossa relação com o desejo e a abundância está no equilíbrio. Prosperidade não é a busca incessante por mais, mas o entendimento de que somos completos e inteiros como somos. Quando vivemos a partir desse lugar de totalidade, onde não sentimos a necessidade de buscar a validação externa ou de acumular riquezas para nos sentirmos suficientes, começamos a perceber que a verdadeira abundância já está dentro de nós. Jung, em sua visão de individuação, nos ensina que a prosperidade também envolve a aceitação de nossa sombra. Muitas vezes, a nossa sombra, composta pelos aspectos de nós mesmos que rejeitamos ou ignoramos, contém as chaves para nossa verdadeira riqueza. Quando abraçamos nossa sombra e a integridade de nossa psique, passamos a entender que a prosperidade não está apenas na luz, mas também nas partes de nós que antes considerávamos inaceitáveis ou indesejáveis. Ao integrar nossa sombra, aprendemos a usar nossa energia de maneira mais sábia e consciente. A verdadeira prosperidade é um estado de equilíbrio entre a luz e a sombra, entre a ação e o descanso, entre o dar e o receber. Quando conseguimos equilibrar essas forças dentro de nós, a prosperidade começa a fluir de maneira natural, sem esforço ou ansiedade. As oportunidades surgem, e a abundância se manifesta sem que precisemos correr atrás dela ou forçar sua chegada. Além disso, Jung nos ensina que a prosperidade também é uma questão de ser fiel ao nosso propósito de vida. Cada um de nós tem uma missão única a cumprir, algo que nos chama a viver de acordo com nossa verdadeira essência. Quando seguimos esse propósito com coragem e paixão, a prosperidade se torna uma consequência natural. Quando estamos alinhados com o que realmente somos, nossa vida começa a se desdobrar de forma mais abundante e satisfatória. O propósito de vida não é algo que encontramos de imediato, mas sim algo que descobrimos ao longo da jornada. Ele se revela quando nos permitimos ser vulneráveis, quando abrimos mão do controle e nos entregamos ao fluxo da vida. Quando seguimos nossa verdade interior, as portas da prosperidade se abrem e começamos a perceber que o que realmente importa não é o que possuímos, mas quem somos e como contribuímos para o mundo. Viver com propósito é viver com intenção. É saber que cada passo que damos tem um significado profundo e que estamos alinhados com nossa missão de vida. Essa clareza de propósito traz uma energia poderosa, que nos guia e nos dá confiança para continuar, mesmo diante dos desafios. Prosperidade, assim, não é algo que se conquista por sorte, mas algo que se cria a partir de uma vida vivida com intenção, com propósito e com a compreensão de que somos parte de algo muito maior. Ao chegarmos à conclusão desta jornada de descoberta, é importante refletir sobre como a prosperidade é, de fato, uma prática diária. Jung nos ensina que a vida não é uma questão de momentos isolados de sucesso ou fracasso, mas de uma constante dança entre o ser e o tornar-se. Prosperidade, portanto, não é uma linha de chegada, mas uma forma de viver. É um estado de consciência que cultivamos ao longo do tempo,
com atenção plena e intenção. Essa prática diária de prosperidade envolve a consciência de que somos co-criadores da nossa realidade. Cada pensamento, cada emoção, cada ação tem um impacto direto em nossa experiência de vida. Quando escolhemos viver com a mente aberta, com o coração receptivo e com a vontade de agir de acordo com nossa verdade interior, começamos a moldar o mundo ao nosso redor de maneira mais harmônica e abundante. No entanto, essa criação consciente exige disciplina e comprometimento. Prosperidade não acontece por acaso, mas é o resultado de uma decisão interior, de uma escolha constante de viver de maneira alinhada com nossa essência mais profunda. Isso envolve a prática diária de nos conectarmos com nossa verdadeira natureza, de não nos perdermos nas distrações e no barulho do mundo exterior, mas de buscar sempre o centro, dentro de nós mesmos. Jung falava sobre a importância de viver de forma autêntica e verdadeira. A prosperidade é, em última análise, uma expressão dessa autenticidade. Quando estamos em sintonia com o que somos, o universo responde de maneira generosa e abundante. Quando agimos de acordo com nossa verdade interior, atraímos as experiências, as pessoas e as oportunidades que estão alinhadas com essa verdade. É essa harmonia entre o ser interior e o mundo exterior que cria o fluxo natural da prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade não é apenas sobre receber, é também sobre dar. A abundância, como Jung nos ensina, não é um processo unilateral. Quando damos de maneira genuína, sem expectativas ou agendas escondidas, criamos um campo de energia que se expande, tocando as vidas dos outros e refletindo de volta para nós. Dar, nesse contexto, não é uma perda, mas uma troca que alimenta tanto quem dá quanto quem recebe. A generosidade, quando praticada com o coração aberto, cria uma rede de prosperidade que não conhece limites. Essa prática de dar e receber também se reflete na nossa relação com o dinheiro. O dinheiro, para Jung, não é um mal ou uma fonte de ganância, mas uma forma de energia que circula em nossas vidas. Quando aprendemos a ver o dinheiro como uma ferramenta para a criação e não como um fim em si mesmo, podemos usá-lo de maneira sábia e equilibrada. O dinheiro, quando é usado com propósito e intenção, torna-se uma expressão de nossa capacidade de criar, de dar e de compartilhar. Ele se torna um reflexo de nossa própria prosperidade interna. Além disso, a prosperidade também envolve a capacidade de viver com gratidão. A gratidão é uma das forças mais poderosas que podemos cultivar em nossas vidas, pois nos conecta ao presente e ao que já temos. Quando praticamos a gratidão, ativamos uma energia de abundância que nos permite perceber as riquezas que já estão à nossa disposição. A gratidão abre os olhos para as pequenas bênçãos da vida e cria um estado de receptividade que nos prepara para mais abundância. Quando somos gratos pelo que temos, abrimos a porta para o que está por vir. Jung nos ensina que a gratidão não é apenas uma emoção, mas uma atitude que devemos cultivar todos os dias. A gratidão é um lembrete constante de que a prosperidade não está no que possuímos, mas no quanto somos capazes de reconhecer e valorizar o que já temos. Quando vivemos com gratidão, atraímos mais motivos para ser gratos, criando um ciclo contínuo de abundância. Por fim, é importante lembrar que a prosperidade não é algo que podemos controlar. Não se trata de seguir uma fórmula mágica ou de ter um caminho garantido para o sucesso. Prosperidade é uma prática que exige paciência, fé e confiança no processo da vida. Jung nos ensina que a vida é cheia de incertezas e que muitas vezes não sabemos o que o futuro nos reserva. No entanto, quando vivemos com integridade e autenticidade, alinhados com nossa verdade interior, podemos confiar que o que precisamos virá no momento certo. A prosperidade é uma jornada contínua e não um destino final. É a escolha de viver de forma plena, de nos conectar com nossa criatividade, de integrar nossa sombra e de viver com intenção. Prosperidade é a decisão de sermos autênticos
e de abraçarmos nossa verdadeira natureza. Quando fazemos essa escolha, a vida começa a se alinhar de maneiras que nunca imaginamos, trazendo abundância em todos os aspectos. Portanto, a verdadeira prosperidade não é sorte, mas uma decisão interior. É uma decisão de viver com propósito, gratidão, generosidade e equilíbrio. Ao tomar essa decisão todos os dias, criamos uma vida cheia de significado, abundância e paz. E é essa prosperidade interna que por fim se reflete no mundo externo, criando uma vida plena e satisfatória.